E, normalmente, quando há um conflito dessa natureza, como esse que tem havido não é nem entre Israel e a Palestina, porque não existe uma nação propriamente a Palestina organizada, né? Assim, existe um povo palestino entre Israel e um grupo chamado Hamas, né? Que é um grupo terrorista islâmico, e ele não representa todos os palestinos, né? Então não há um conflito necessariamente entre Israel e a Palestina, mas entre Israel e Hamas. Então algo importante na hora de definir o assunto, porque existe sim algumas nações palestinas, por exemplo a Jordânia. A Jordânia é uma nação formada pela Palestina, por palestinos, melhor dizer, né? Por pessoas que descendem dos palestinos. Há muita dúvida sobre a origem dos palestinos, né? A palavra palestino foi usada por Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, para traduzir a expressão hebraica filisteus. Então, palestino é o mesmo povo que os filisteus. Vamos lembrar, por exemplo, que Golias era um filisteu, né? Mas não havia só ele. Havia pelo menos 5 cidades, até hoje existem essas 5 cidades, na conhecida faixa de Gaza, que era onde os filisteus estavam instaurados. Até hoje, esses filisteus são o povo palestino, né? Naquela época, eles adoravam outros deuses, hoje em dia eles são de maioria muçulmana, né? Se tornaram muçulmanos, os palestinos. Por serem muçulmanos, e também por causa desse conflito bem antigo, bem histórico, eles estão constantemente em guerra contra Israel. Mas é a questão que se levanta, e esse é o tema da nossa reunião de doutrina hoje. Normalmente, quando se fala em conflito Israel-Palestina, há alguma promessa futura na Bíblia, né? Há na Bíblia alguma promessa futura para Israel como nação? A Bíblia tem alguma promessa futura para Israel como nação? É importante definir as coisas direito. Primeiro, a gente não quer definir se é impressionante a forma como Israel consegue se defender das outras nações. Deu para entender? Não é assim, é impressionante como Israel consegue se defender das outras nações. Não está sobre o nosso julgamento hoje aqui. A gente também não pretende tratar sobre se eu acho que Israel é ou não uma nação de um modo ou de outro. A pergunta é a seguinte, e aí eu vou gastar um tempo tentando definir bem a pergunta, para que vocês entendam a resposta que a gente vai dar. A pergunta é se há na Bíblia, em primeiro lugar isso, não é na história, não é no conflito, na origem do conflito, é se há na Bíblia alguma promessa futura para Israel, aí atenção, para Israel como nação. Ou seja, estou falando sobre judeus étnicos. A Bíblia, ela resta na Bíblia alguma promessa para judeus étnicos que de alguma forma não nos alcança. Deu para entender a questão, irmãos? A questão está clara? Se alguém tiver qualquer consideração sobre isso, pode falar. Sobre a definição da questão, eu acho que está claro, né? Aí eu gostaria de começar com a primeira pergunta, e essa eu vou fazer para vocês, eu quero a participação de vocês. Israel é povo de Deus? E aí, o que vocês me dizem? Deus deu para eles, mas eles não aceitaram. Porque como é que ele vai quebrar a aliança? Como é que o quê? Ele vai quebrar a palavra dele, que ele não tinha feito a aliança com Israel? Então Deus fez aliança com o povo de Israel? É uma pergunta. Sei, só que ele fez aliança com Abraão. Com Abraão, certo. Mas Israel, veja a pergunta, é presente, certo? Eu vou fazer de outra forma a pergunta. A nação de Israel, que hoje é governada pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que quer dizer filho de Natã.
filho de Natan, Benjamim, Netanyahu, presente de Yahvé, filho de Natan. Ben-Natan é filho de Natan. Essa nação de Israel, que é governada pelo primeiro-ministro Netanyahu, é povo de Deus? Quem acha que é? Quem acha que a nação de Israel, do primeiro-ministro Benjamim Netanyahu, é povo de Deus? Quem acha que levanta a mão? Quem não? Quem acha? Primeiro quem acha que é? Quem acha que é? Quem acha que é? Levanta a mão. Quem acha que a nação de Israel, governada pelo primeiro-ministro Benjamim Netanyahu, é povo de Deus? Quem acha que levanta a mão? Quem acha que eles não são, levanta a mão. Não são povo de Deus. Não, povo de Deus. A pergunta é povo de Deus. Se a nação é cristã, considera católico ou cristão, por exemplo, Precisa se converter. Fábio está no cerne da questão. Porque a grande questão, aí eu vou reformular a pergunta, e aí eu acho que Fábio está com uma palavra que vai no caminho certo. Um judeu que não aceita Jesus como Salvador, que é o caso da maioria esmagadora de Israel como nação, adora o mesmo Deus que nós adoramos? Não, absolutamente não. João 14, verso 6 diz assim: Jesus falando, eu sou o caminho e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa parte é importante a gente deixar bem claro. Aquele país governado por Benjamim Netanyahu, formado por judeus, ele tem 3% de cristãos, incluindo católicos romanos, que a gente não considera cristãos verdadeiros. Se você for pegar protestantes, é menos de 1% daquele país é considerado protestante. Menos de 1% daquela população. O país é menor do que do tamanho do estado de Sergipe, é o nosso menor estado, o tamanho do estado de Sergipe. Mesmo sendo uma nação pequena, você pega um percentual pequeniníssimo daquela nação, se considera protestante. Olha que nem todo protestante que a gente acredita que é crente de fato, né? Alguns são falsos. Então, veja só, eu não posso considerá-los hoje como povo de Deus, certo? Eles são cristãos. Esse é o ponto. Alguém será salvo por ser cristão, independente da sua origem étnica. Essa definição é importante de seguir. Independente, veja só, Abraão, vamos pegar o caso de Isaac, né, que é filho de Abraão. Isaac não foi salvo porque é filho de Abraão. Isaac foi salvo porque creu na promessa de que haveria o Messias, de que o Salvador viria. Isso é importante a gente dizer. Ele acreditou no Messias, ele acreditou em Cristo, e Cristo é a única forma de salvar. Como é que Moisés foi salvo? Porque ele era descendente de Abraão? Não, Moisés foi salvo como? Porque ele acreditava no Messias, ele acreditava no Cristo que haveria de vir. A única diferença dos judeus no Antigo Testamento para nós, que somos de diversas etnias, no Novo Testamento, do modo como somos salvos, é porque nós cremos que Jesus veio. Eles acreditavam que Jesus viria, mas ambos acreditam em Jesus, e a única forma de ser salvo, ainda que eles não tivessem o nome de Jesus, eles acreditavam no Messias, no Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Nós temos ali os heróis da fé do Antigo Testamento. São os heróis da fé do Antigo Testamento. Hebreus 11. Aí nós temos ali a descrição de todos aqueles que foram salvos, não porque eram judeus, não porque eram descendentes de Abraão, não era isso que lhes dava a salvação, mas pelo fato de que foram homens e mulheres de fé, e mais especificamente, fé no Messias. Aí muita gente pergunta, mas pastor, como é que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés iam crer no Messias? Eles acreditavam na promessa de que o Messias viria. Essa promessa é muito antiga. Essa promessa foi dada a Adão e Eva. Essa promessa foi dada a
Messias está revelado em todo o Antigo Testamento. Desde o primeiro momento, o Antigo Testamento fala sobre a vida do Messias. Mas eu quero que você observe aí Hebreus 11, versículos 24 e 25. Vou ler para que fique bem claro. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao sofrer os prazeres transitórios do pecado. Por que ele fez isso? Verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porquanto contemplava o galardão. Por que Moisés foi um homem de fé? Porque ele olhava para Cristo. E essa é a única forma de ser salvo. Jesus é taxativo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O judeu que não se converte a Jesus Cristo vai para o inferno. Ele pode ser 1000 vezes descendente de Abraão. Se ele não se converter, se ele não aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele vai para o inferno. E a gente precisa evangelizar o judeu. Não é porque ele tem alguma ascendência, mas é porque ele tem a Torá. O fato de carregar a Bíblia debaixo do braço não é salvação nenhuma. É a fé em Jesus. É o sacrifício de Cristo. É isso. Então, esse ponto é muito importante da gente trabalhar desde o primeiro momento. Que defender qualquer coisa diferente disso é heresia. Imaginar que alguém pode ser salvo, porque alguém pode se tornar povo de Deus, que não seja através de Jesus, é heresia. Jesus é o único caminho, só os cristos. Reforma protestante. Lembra que a gente estava defendendo isso aqui? Então, a gente entende que os nossos filhos, eles também são parte da aliança do Senhor, mas isso não significa que eles não devem se converter. O fato de serem nossos filhos. A mesma coisa a gente deve pensar sobre os filhos de Abraão. São filhos de Abraão. Há alguma coisa que a gente vai considerar acerca deles aqui, mas esse é um ponto importante. Ok? Sobre a guerra de Israel contra o Hamas, há algumas considerações importantes de ser ditas inicialmente. O ataque do Hamas foi um ato terrorista atingindo civis, em sua maioria, uma atitude covarde. Então, eu acho assim, independente de olhar para a nação de Israel como sendo ou não povo de Deus, posicionar contrário ao grupo terrorista Hamas é muito fácil. É um terrorista quando uma nação honesta, correta. Não há dúvida de como é que os cristãos devem se posicionar, não porque o judeu tem alguma promessa especial. Esse posicionamento aqui é independente de qualquer coisa dessa natureza. Israel está sendo vítima nessa situação. A nação merece o nosso apoio, jamais o nosso repúdio, por causa da forma como trata. E aqui a gente não está falando de palestinos, está falando de Hamas. Tem cristão dentro dos palestinos? Tem. Inclusive, vou dizer uma coisa para vocês aqui, vocês vão até estranho talvez. Tem mais cristão entre palestinos do que o Hamas. Tem mais povo de Deus entre palestinos do que judeus. Tem mais povo de Deus palestino do que povo de Deus que identifica etnicamente com Deus. O hospital que sofreu combatido, né, que disse que foi Israel disse que foi Hamas. Batista, né? Exatamente. Então, Escola Batista, exatamente. Então tem muito cristão palestino. A gente não é contra a Palestina, é loucura ser contra a Palestina. A questão é o Hamas. Do ponto de vista espiritual, isso é uma consideração do reverendo Agil, certo? Israel, essa nação que aí está, não é mais o povo de Deus. Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. João 1,11. Está escrito isso aí. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então essa nação, por rejeitar o Messias, eles não são considerados povo de Deus. Não lembra da pergunta lá atrás? É mais ou menos a linha que Fábio traçou. E com relação à guerra, a nossa participação é essa. Oremos pelas vítimas da guerra. Os dois lados, a mãe, as esposas, chorando, perdendo seus filhos, marido, crianças chorando, perdendo os seus pais. Porém, a nossa exposição hoje, a nossa doutrina é bem específica. E aí eu respondo, continua a pergunta. Há na Bíblia alguma promessa futura para Israel como nação? Veja que há uma diferença entre dizer Israel ainda é povo de Deus e perguntar-se: há alguma promessa
na Bíblia futura para Israel como nação? E aí eu digo que promessa é essa? Uma promessa de conversão dos judeus. Eu deixei bem claro que eles não são crentes, eles não se relacionam com Deus verdadeiro, porque só tem que fazer isso através de Jesus. Mas a pergunta é: eles vão se converter? Haverá um grande avivamento dentre os judeus? O Evangelho será pregado entre aquela etnia? E há alguma profecia na Bíblia que seja especificamente sobre os judeus, sobre o povo judeu? Então é importante a gente dizer, meus irmãos, que essa questão ela está dentro do nosso estudo de doutrina, que fala sobre a segunda volta de Jesus. Desde a quinta retrasada que a gente está falando sobre isso, sobre a segunda vinda de Cristo. E dentro do estudo da teologia que fala sobre a segunda vinda de Cristo, existe um estudo dos sinais que precedem a segunda vinda de Jesus. Por exemplo, a gente falou que o sinal que precede a segunda vinda de Jesus é a evangelização de todas as nações, certo? E esse sinal está previsto em várias passagens. Mateus 24, verso 14, Jesus Cristo deixa muito claro: o evangelho do reino será pregado para todas as nações e então virá o fim. Um dos sinais que precedem a vinda de Cristo é o evangelho sendo pregado a todas as nações. Eu tenho um sinal escatológico na pregação do evangelho a todas as nações. Aqui inclui-se a nação de Israel, os judeus? Com certeza, estão dentro desse grupo aqui também. Agora, é importante a gente dizer isso aqui: isso não é só enviar um missionário a cada nação, tampouco é pregar a cada um de cada nação do mundo, né? Nem é assim, um missionário só em cada nação, nem que todas as pessoas da nação ouçam o evangelho, mas que seja pregado de modo que o evangelho provoque uma decisão da nação. Então assim, a nação de uma maneira geral, ela deverá ser levada a uma decisão. A nação de uma maneira geral, aquela etnia, ela é conclamada a tomar uma decisão. Então esse é um sinal da vinda de Cristo. E aqui eu já tenho o caminho da resposta que eu vou dar para vocês. Um dos sinais que precedem a vinda de Cristo é uma conversão futura de Israel. Glória a Deus. Há uma promessa na Bíblia de uma conversão futura de Israel. Israel como nação voltará finalmente para o Senhor. Romanos 11, de 11 a 32, e essa passagem que a gente vai brevemente trabalhar aqui com vocês. Essa passagem parece ensinar que antes do final dos tempos haverá um grande número de judeus de etnia se voltando para o Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai voltar nessas passagens bíblicas. Que outro sinal não precede a vida de Cristo? O anticristo será morto, né? O anticristo virá e será morto pelo sopro do Senhor na sua volta, né? Jesus Cristo vai voltar e vai soprar, e só isso vai ser suficiente para matar o anticristo. A profecia acerca do anticristo fala de anticristos, no plural, fala do espírito do anticristo e fala de o anticristo. Esse o anticristo, ele virá exatamente antes da vida de Jesus, e ele será destruído pelo próprio Jesus na sua vida. Ele já estava no tempo dos apóstolos, está no papado. A gente viu isso nos irmãos aqui na quinta-feira. O Papa é o anticristo porque ele se coloca na cadeira que só Cristo pode assentar. E é nessa situação que ele é o anticristo. E alcançará no seu clímax um aparecimento de um sol divino no futuro. Okay? E também há os sinais que antecedem a vida de Jesus Cristo, sinais de oposições diversos: guerra, fome, terremoto, princípio de dores, grande tribulação, perseguição, martírio, falsos profetas, falsos cristos. Tudo isso aqui são sinais diversos que o Novo Testamento anuncia, vão ser sinais que precedem a volta de Jesus Cristo. E aí, dentro desse quarto sinal aqui, a guerra de Israel contra o Hamas, ela também é um sinal, mas a guerra da Ucrânia contra a Rússia também, entendeu? Não há nessa guerra, e aqui é importante que fique claro, não há nessa guerra nenhum cumprimento de profecia. Tem muita gente que está, essa guerra, pronto, agora vai
no final dos tempos. E essa guerra que está acontecendo aí, ela é um cumprimento de uma profecia. Nessa guerra não há nenhum cumprimento de nenhuma profecia específica que falava sobre essa guerra, como alguns até assim, teóricos da conspiração e pessoas assim que trabalham muito com especulação estão tentando afirmar. Pastor, eu associo um pouco essa guerra em Israel com a situação que a gente vê em Jeremias, né? E Jeremias falou que Jerusalém não estava se rendendo ao Senhor, então foi invadido por Babilônia. No final, o povo, alguns, né, se voltaram para o Senhor. Já não poderia comparar isso. A diferença é que no caso da Babilônia havia profecia de que aquilo aconteceria. No caso desse ataque do Hamas, não tem nenhuma profecia da Bíblia que fala sobre esse ataque do Hamas especificamente, entendeu? Então, é uma guerra como qualquer outra. Israel, nesse sentido, é uma nação. O Hamas é um grupo terrorista como qualquer outro, como se ataca na Líbia, ataca Afeganistão, por exemplo. Ano retrasado, vários cristãos precisaram fugir do Afeganistão. Não havia uma profecia sobre esse ataque do Talibã no Afeganistão. Não tem uma profecia sobre esse ataque. Razões para a guerra, né? Existem razões econômicas, existem razões territoriais, né? Há uma disputa territorial, mas a principal razão é religiosa. Sim, isso aí não tem nem a ver com o nosso estudo aqui hoje. Qualquer analista geopolítico, seja sincero, vai perceber que a principal razão para os ataques é religiosa. O muçulmano, ele tem como projeto de vida eliminar todo judeu que existe na face da terra. O grupo Hamas é um grupo antissemita, tal qual o nazismo. Do jeito que Hitler queria o holocausto dos judeus, o Hamas quer a morte de todos os judeus, apenas pelo fato de serem judeus em sua origem étnica, apenas por esse fato. É a eliminação de uma raça. Para ele, Israel é um alvo mais fácil, mais rápido. Vocês têm noção, irmãos? O Hamas, ele é sunita. Tá? Dentro do pensamento islâmico, existem duas linhas. Assim como dentro dos cristãos você pode ser católico ou protestante, dentro dos muçulmanos tem duas linhas: os sunitas e os xiitas. Não quer dizer que uma é mais radical e outra é menos radical. Tem a ver com isso, não. Tem a ver com os livros que eles aceitam. Os xiitas aceitam apenas o Alcorão. Os sunitas, eles aceitam o Alcorão e outros escritos, a tradição dos muçulmanos mais antigos, há outros escritos lá. Então, são religiões diferentes. Assim como o catolicismo e o protestantismo são religiões diferentes, xiita e sunita são religiões diferentes. Tem sunita radical e tem xiita radical também. Não é xiita, não é sinônimo de ser radical, nem sunita é sinônimo de ser menos radical. O Hamas é sunita, veja só, é extremamente radical e é sunita. O Hezbollah é xiita, e o Hezbollah está unido com o Hamas para matar Israel, entendeu? É tipo católico se unindo ao protestante para eliminar alguma outra coisa ali. Então é algo dessa natureza. Eles unem religiões diferentes, segmentos diferentes dentro do islamismo para matar os outros. Só em termos de análise geopolítica, a gente não vai entrar tanto nessa porque não é o nosso alvo. Mas não há dúvida de que o Hamas está agindo injustamente, desumanamente, mata crianças e etc. Irmão Kilson. Pronto. Mas aí a pergunta permanece. A questão não é quem é Hamas, quem é Hezbollah. Há na Bíblia alguma promessa futura para Israel como nação? Aí agora eu vou mudar a pergunta. Olha a pergunta como é. Eu não estou perguntando se Israel é no presente povo de Deus. Estou perguntando se Israel é povo escolhido de Deus. Quando eu falo povo escolhido de Deus, eu estou pensando na eleição, na predestinação. Ou seja, há algum decreto de Deus que fez com que ele predestinasse Israel enquanto nação. Entendeu? Há alguma predestinação para que Israel se converta
há uma predestinação para que Israel se converta. Se tem uma promessa de conversão de Israel, porque tem uma predestinação de Israel. Entendeu? E aí, vê só, é diferente ser crente de ser predestinado. Todo crente verdadeiro, ele é um predestinado. Mas nem todo predestinado já é crente. Certo? Nem todo predestinado já é crente. A pessoa pode ser um predestinado e ainda não se converteu, mas vai. Deu para entender? Então, ser uma nação eleita, ser um povo escolhido, é diferente de já ser povo no sentido de ser crente, já ter aceitado o Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a pergunta. Alguém pode responder sim, no sentido de dizer assim: não que Israel hoje é povo escolhido de Deus, mas no sentido de que Deus tem os seus eleitos dentre os judeus e haverá conversões futuras entre os judeus, antes da vinda de Jesus. Antes da vinda de Jesus haverá conversão de judeus. De Abraão, e eu acho que essa promessa aí, nação de Israel, está incluso aí. em todas as famílias da terra. Vamos lá, vamos prosseguir devagar. Vai ter resposta fácil. Perfeito. E aí tem muito boa essa sua fala, né? E aí tem uma distinção, irmãos, entre eleição instrumental e eleição salvífica. Eleição instrumental e eleição salvífica. Ciro é chamado de eleito de Deus. Ciro. E ele não se converteu. É uma eleição instrumental. Ele foi visto como escolhido para um fim específico, e não para ser salvo. Entendeu? A nação de Israel, ela constitui, enquanto povo, essa eleição instrumental. Agora, enquanto povo, há uma eleição, e aí essa é a pergunta: enquanto povo, há uma eleição salvífica? É possível ser descendente de judeu e não ser eleito? Sim. Então, vamos lá. Coisa importante de ser dito: sobre salvação, Deus não salva o povo, Deus salva indivíduos. Ok? Deus não salva o povo, Deus salva indivíduos. Deus salva os seus escolhidos. Em toda a história, nunca todo habitante de Israel estava salvo. Nunca. Ok? Por exemplo, dois irmãos, Caim e Abel. Quem estava salvo? Abel. E Caim? Não. Filhos de Abraão. Isaac e Ismael. Isaac foi rejeitado, Ismael foi visto. Aí você vai dizer: tá, mas é porque ele não era filho de Sara, era para. Mas vamos lá, filho de Isaac. Filhos de Isaac, quem são os filhos de Isaac? Quem são os filhos de Isaac? Que são descendentes de Abraão, Quem são os filhos de Isaac? Jacó e Esaú, gêmeos. Quem é que é escolhido? Jacó. Esaú é escolhido? Não. Esaú vai dar origem aos Edomitas, um povo que Deus mandou eliminar, inclusive, lá no Antigo Testamento. O povo pagão se afasta completamente da adoração do Deus verdadeiro. Então, Deus, isso é importante a gente definir. Deus nunca salvou todo mundo de Israel pelo fato de ser Israel. Apenas os eleitos de Deus são salvos. Sempre houve em Israel justos e ímpios, salvos e reprovados. Olha o exemplo aqui: Esaú e Jacó. E aqui vem um detalhe: a nossa confissão, a confissão de fé versionista, e isso é importante dizer aqui, diz que a igreja não está mais restrita a uma nação, como era no Antigo Testamento. O que a confissão de fé versionista diz? A igreja visível
que também é católica ou universal, sobre o Evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sobre a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos, e é o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Fora da igreja não há salvação, viu? Presbiteriana afirma isso também. Agora, não é a igreja romana, é fora da igreja invisível do Senhor Jesus Cristo. Ok? Não é tema. Jacó? Ismael. Sim. Deus abençoou. Deus abençoou, exatamente. Agora não quer dizer que ele foi salvo. Exato, e se tornou. 12 filhos, 12 príncipes. Os árabes, né? Os árabes sempre descendência de Ismael. Perfeito. Os árabes são descendência de Ismael. Eu acho que Israel também já tem a bênção de Deus. A nação. Veja só, podem dizer isso aqui. A igreja visível não está restrita a uma nação como antes, mas consta de todos aqueles que professam a religião verdadeira. Okay? Isso aí eu sei. Tem que ser escolhido, seja o que for, né? Mas eu estou falando assim, em termos de bênção. Entendendo? Já Sim. devido ao antepassado deles, né? Eles foram descendentes. Exato. Entendendo? A gente vai chegar lá. Terceira, quarta, quinta, sexta, Aí tem que orar por Israel, né? Também. Aí, por que a Bíblia diz orar por Israel? Ok, veja só. Quando o Antigo Testamento fala orai por Israel, por exemplo, Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém. A gente não entende que aquilo ali aplica-se à nação de Israel hoje, não. Aplica-se à igreja. Porque no Antigo Testamento, Israel confundia essa igreja. A promessa que eu acredito que faz referência aos judeus é outra coisa, não é Salmo 122, não é esse Salmo não. David. Sobre a de Ismael. Ismael, por ser descendente de Sem, ele não seria semita também. Me fala. Aí os árabes, eles. É porque eles se identificam muito mais pelo fato de serem muçulmanos do que pelo fato de serem árabes. Para eles, o vínculo religioso de ser muçulmano é mais forte do que o vínculo religioso de ser árabe. Entendeu? Eles reverenciam Abraão, mas o problema deles é com os judeus. Tem no mundo da região lá, existe a separação tanto do muçulmano quanto do árabe. Apesar da religião ser a mesma, mas etnicamente eles se identificam separadamente. Isso. Por exemplo, Palestina é diferente de árabes. Eles são muçulmanos, que acreditam em Maomé, no sagrado, no sagrado, no Corão. Eles seguem tudo isso. Só que estilo de vida, algumas coisas são separadas. Eles se separaram como muçulmanos e árabes. Mas todos eles, basicamente, os árabes em si, eles são descendentes diretos de. Uma coisa, usar isso para que não eu vou chegar a responder a pergunta que eu estou fazendo desde o começo, mas o que eu quero que fique enfatizado é: só tem um meio de salvação, Jesus. Deus só tem um povo, que é a igreja. Essa igreja é constituída por pessoas da nação de Israel e por pessoas de outras nações. Não se está entrando dentro dessa questão, nada disso muda. Tudo que você compreendeu sobre esse assunto até agora permanece, não vai mudar por causa dessa questão que eu estou levantando. A pergunta é só se há alguma promessa para a etnia dos judeus hoje. Se ainda há alguma promessa que Deus não cumpriu. Por exemplo, o sinal que precede a vida de Cristo. Ok? Eu queria que a gente não entrasse tanto nos assuntos de geopolítica lá em Israel, porque senão a gente vai gastar muito tempo e não vai conseguir lidar com o tema, né, propriamente. Ok? Então, vou avançar aqui. Essa imagem aqui ela é um pouco ilustrativa da forma como a guerra tem sido vista pelas pessoas, ok? Então, para que a gente não cometa alguns erros, existe um grupo de intérpretes de escatologia que se chama dispensacionalismo. Então, Israel está sofrendo dispensacionalismo, cumprimento de profecia, e os reformados estão em pé. Está vendo aqui? 3 reformados em pé, dizendo assim: não, a gente não
acredita nesse pensamento judaizante. Eles não são cristãos, eles não são povo de Deus. Deus tem um único povo. Então, qual é a diferença do pensamento reformado e do pensamento dispensacionalista? Que é muito comum no Brasil o pensamento dispensacionalista. Então, vocês vão ver muita publicação de evangélicos no Brasil dispensacionalista. Nós rejeitamos. Para muitos evangélicos no Brasil, que são dispensacionalistas, aquele povo lá vai ser salvo, mesmo sem confessar Jesus. Por quê? Porque eles acreditam que tem formas diferentes de alguém ser salvo. O que para nós é uma heresia absurdo. A gente não acredita dessa forma. Para eles, quando alguém diz assim, os judeus vão reconstruir o templo, eles vibram. Cumprimento de profecia, gente. Não, de jeito nenhum. Tem profecia que não sendo cumprida na reconstrução do templo. Acabou o sacrifício do templo. Jesus já fez o sacrifício perfeito na cruz. Não tem mais templo hoje. Pelo contrário, a profecia que tem sobre o templo era destruição em 70. Mas os dispensacionalistas gostam de revisitar temas judaizantes. Então eles usam a bandeira de Israel, eles botam um candelabro no meio da igreja. Na parede. Como é? Na parede. Na parede também, candelabro bem grande lá na parede e tal. Figuras do tempo que passaram, não fazem parte da igreja do Novo Testamento. Entende isso? A igreja do Senhor Jesus Cristo é universal, é católica, ela é de todas as nações. O que aconteceu com Israel no Antigo Testamento aconteceu para que as outras nações fossem alcançadas. Ok? Então nós reformados não compactuamos com o pensamento dispensacionalista, que é a maioria dos evangélicos brasileiros, que acreditam que Deus tem dois povos, a igreja e Israel. Reverendo Alano fez uma pergunta aqui no meio do congresso. Ninguém respondeu corretamente. Se sabia a resposta, ninguém respondeu. Quando foi que a igreja do Senhor Jesus Cristo começou? Aí disseram Pentecostes. Que absurdo. Que absurdo. E ele ainda disse assim, fazer a pergunta assim: vocês são a igreja presbiteriana, vai saber responder. Aí respondeu Pentecostes. Nasceu Pentecostes. Mas não nasceu no Pentecostes. Aí foi visitante, né? Foi visitante. Não nasceu no Pentecostes. A igreja nasceu em Adão, com a promessa de Deus para Adão. Depois alcançou Noé e alcançou de uma maneira específica Abraão e os seus descendentes. Ok? Então a igreja ela existe desde o Gênesis. Igreja existe desde o Gênesis. Ela recebe uma nova administração, uma nova forma de ver as coisas, de ministrar o sacramento, adorar a Deus, mas é a igreja cristã. Não? Ok, então está bem estabelecido, né, essa questão? Não, mas a promessa vai. E aí? E a promessa, né? Então assim, eu estou tarefas para a gente chegar nisso aqui, tá bom? A gente vai abrir essas passagens agora, eu tenho todos os alertas para a gente ver mais rapidamente, tá bom? A questão do dispensacionalista crê nessa questão da importância de Israel para o cumprimento da vida de Cristo, né? Como a maioria dos dispensacionalistas que são pré-tribulacionistas, pré-milenistas, e ele acredita nas 70 semanas, como mudança de semana, metade da semana seria a bonança, né? E o anticristo vir, e o anticristo ele vai restaurar o templo, enganando o povo de Israel, enganando a nação. Quando ele sacrificar no templo, que será um animais puros para o sacrifício, aí começará-se a guerra e Cristo virá para salvar a nação de Israel. Então o pensamento da grande maioria das igrejas do Brasil, sendo as dispensacionalistas, sejam as dispensacionalistas históricos ou dispensacionalistas progressistas, é o mesmo pensamento. Diferem algumas coisas, mas o idealismo do pensamento é E os reformados divergem disso aí. Para nós, apenas o caminho de salvação, apenas uma única igreja, no Antigo e no Novo Testamento. E tudo aquilo do Antigo Testamento que não foi expressamente revogado permanece hoje. Do dispensacionalismo é o contrário. Todo o Antigo Testamento foi revogado, isso é dispensacionalismo. Tudo, a menos que tenha sido reafirmado, ou seja, foi revogado.
É por isso que muitos dispensacionalistas não têm problema com a prática dos Gideões de entregar apenas o Novo Testamento. Porque o Antigo para eles é só uma questão didática. Só assim, para a gente saber da história. Mas não é válido. Não é. É tanto que eles falam a separação, né? Ou você vive na lei ou você vive na Na graça. graça, para eles, o Antigo Testamento, a salvação era pela lei e tal. Então, uma visão diferente, equivocada. Porém, cortar todas as arestas, vamos falar da promessa futura. Então, ao meu ver, irmãos, e aqui eu estou colocando a minha posição e a posição de boa parte dos presbiterianos e dos reformados, mas não é uma posição unânime, ainda mais hoje, não é uma posição unânime. Mas ao meu ver é a posição da Confissão de Fé de Westminster e dos nossos catecismos. É por isso que eu não tenho dificuldade de ensinar como sendo a posição da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, ao meu ver, um dos sinais que antecede a segunda vinda de Jesus é a conversão futura de Israel. Israel, como nação, voltará finalmente para o Senhor. E Romanos 11 ensina que no fim, um grande número de Israel voltará para o Senhor. Tem algumas passagens que baseiam essa posição. Uma delas é Zacarias 12, 10, e vai até o capítulo 13, verso 1. Está aqui aberto para vocês verem. O Zacarias 12, 10 diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olha atenção a essa promessa. Olharão para aquele a quem o quê? Transpassar. Há uma promessa lá em Zacarias de que os judeus que transpassaram o Messias, que já havia sido prometido, eles se voltarão ao Messias. Essa promessa ela vai aparecer lá em Zacarias, no Antigo Testamento. Pranteá-lo-ão como quem pranteia pelo unigênito, e chorarão por ele como quem se chora amargamente pelo primogênito. Então, todo histórico de rejeição, o que Zacarias está nos dizendo? Que todo histórico de rejeição que o Israel étnico tem hoje contra o Messias se voltará num grande avivamento que Deus levantará aqui no mundo. Aí a gente continua. Zacarias diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Okay? Lá no Antigo Testamento, essa é uma passagem. Tem várias outras passagens que se listam como sendo referências a conversões futuras de judeus, mas elas não são tão claras. Zacarias 12, ao meu ver, é a única passagem que é muito claro, porque ele já fala sobre a rejeição de Cristo. Ele está falando sobre alguém que rejeitou o Messias e que depois se arrependeu. Deu para entender? Não está falando simplesmente sobre alguém que não rejeitou o Messias, mas sobre uma nação que rejeitou o Messias, que transpassou o Messias e depois recebeu. E o que é que a gente vai para lá? É lá, vamos por partes. Então, 2 Coríntios 3, 15 e 16. Olha o que Paulo fala nessa passagem. 2 Coríntios 11, 15 e 16. Ele está falando sobre judeus que não se converteram depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Olha o que Paulo diz. Mas até hoje, e aí isso aplica-se até hoje também, para nós, né? Ele está falando até a época dele, mas se aplica até hoje. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, sabe aquela pergunta do tipo assim: mas pastor, eles leem a Torá, eles não são povo de Deus? A resposta é: não, o véu está posto sobre o coração deles. Eles estão lendo, mas não estão entendendo. E quem é o Deus a quem os judeus adoram hoje? É o ídolo. O fato de eles terem o mesmo texto sagrado do Antigo Testamento que a gente, não significa que eles são cristãos, não significa que eles adoram a Deus de verdade. Não, eles têm um véu que está impedindo eles de ver. O véu está posto sobre o coração deles. Agora, olha o verso 16: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é o quê?
retirar. Então, ele está dizendo o seguinte: há um processo de conversão de judeus. Tem uma coisa importante para a gente dizer aqui. Ao longo de toda a história, desde os primeiros séculos até hoje, existem muitas conversões em massa de judeus. Houve um período em que muitos judeus se converteram, e eles ficaram conhecidos como cristãos novos. Cristãos novos. Eles se gentilizaram, ou seja, eles perderam as práticas judaicas. Várias pessoas que hoje se identificam como brasileiras são descendentes de judeus, que se converteram à fé cristã e se tornaram cristãos novos. Alguém já me disse que com essa barba eu pareço ou um muçulmano ou um judeu. Varia. Tem gente que diz que se eu deixar crescer isso aqui, essa ponta da barba fica mais judeu, mas também, se não cuidar muito direito da saúde, da aparência, fica mais parecido com um muçulmano mesmo, e não pode nem carregar um mochila que já parece um bom. Mas a questão, no aeroporto tem que ter cuidado. Mas a questão é a seguinte: é que eu tenho no meu sobrenome o sobrenome Pereira. E a história conta que pessoas que têm o sobrenome de árvore ou de animal são descendentes de judeus que se tornaram cristãos. Oliveira, Pereira, Coelho, Carneiro, Bezerra, tudo quanto é animal e árvore. Essa foi a forma como eles usaram para fugir da perseguição aos judeus e continuar se identificando em termos de famílias nos reinos da Espanha e de Portugal, e consequentemente vieram ao Brasil e outras nações. Por que eles faziam isso, pastor? Porque lá na Espanha e em Portugal eles foram duramente perseguidos por causa do catolicismo romano. Lembra que eu falei de Hitler? A ideia que Hitler tinha de perseguir os judeus não surgiu com Hitler. Já existia desde a Idade Média e era muito fortemente representada entre os católicos romanos. A ideia deles era o seguinte: os judeus mataram Jesus. Por que as ideias de Hitler se tornaram tão populares, inclusive dentro dos cristãos? Porque eles defendiam isso: os judeus mataram Jesus. Defendiam isso: os judeus mataram Jesus. Então, eles conseguiram criar um ódio contra os judeus sob a argumentação de que eles mataram o inimigo a Jesus. Mataram o inimigo a Jesus. Sabe qual é a primeira nação do mundo a defender algo chamado tolerância religiosa? Isso eu falo como acadêmico jurídico. Primeira nação do mundo a defender qualquer espécie de tolerância e liberdade religiosa. Primeira nação do mundo: a Holanda calvinista. A Holanda calvinista é a primeira nação do mundo a defender tolerância religiosa. Sabe qual é a primeira sinagoga das Américas? Onde é que ela está? Em Recife. Quem já viu? Lá perto de Marcos Zé, Recife. Primeira sinagoga das Américas. Está lá. Sabe de quando que é essa sinagoga? Da época que os calvinistas holandeses dominaram em Recife, da Bahia, na verdade, até o Ceará. Domínio chamado como Brasil holandês. É dessa época. Porque os calvinistas holandeses, eles permitiam que judeus exercessem livremente a sua religião como eles. E a primeira menção de liberdade religiosa da história, nunca nenhuma nação defendeu a liberdade religiosa. Os calvinistas sim. E eles faziam isso com relação a judeus. Mas o catolicismo não, eles matavam o judeus. Perseguiam e matavam o judeu. Perseguiam e matavam o judeu. Perseguiam e matavam o judeu. Uma das coisas que se faz na celebração da Páscoa, vocês lembram o que o catolicismo faz quando vai celebrar a Páscoa? Judas Iscariotes, aí faz o quê? O bonequinho dele, né? E toma e bater em Judas. Bate. O que isso gera, meus irmãos? O que isso gera nas pessoas? Ódio contra aqueles que traíram e rejeitaram Jesus. Esse ódio foi ensinado ao longo da história, durante toda a Idade Média. O antissemitismo, né? O pensamento antissemita, o antissemitismo. O nazismo, ele não surgiu da noite para o dia. Ele foi desenvolvido durante toda a Idade Média. Toda a Idade Média se desenvolveu ali. Hitler fez acordos com o Papa da época. Mas o ponto aqui que a gente está apresentando é esse: é que quando alguém se converte, o véu quiser tirar. Aqui eu vou pegar
eu não vou pegar, porque aqui eu apresentei que a passagem ela vai do verso 11 ao 32. Eu não vou pegar do 11 ao 32 não, mas você pode anotar para ler com calma em casa. Romanos 11, do 11 ao 32. Não vou pegar do 11 ao 32 não. Eu vou pegar aqui do 25 ao 29. Vou pegar menos versículos, apenas 4 versículos. E aqui nós temos claramente Paulo trazendo uma profecia, que é uma promessa da conversão futura dos judeus. Veja o que está escrito. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Olha a profecia que Paulo está trazendo. Que Deus trouxe endurecimento para os judeus. É um percentual muito pequeno, 1% de judeu é crente. Só pode ter endurecimento de coração. Não pode ser uma coisa assim, porque comparar qualquer outra nação, tanto que eles já ouviram falar do Evangelho, é um percentual muito baixo. Todas as outras nações se convertem, só os judeus que se convertem. A gente insiste, as pessoas se convertem. Prega, Paulo dava a vida por eles e eles se convertiam. E aí Paulo vai dizer assim: tem uma razão. Deus tem uma promessa futura para eles. E olha a promessa de Deus: veio endurecimento em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E o verso 26 diz assim: e assim todo o Israel será salvo. Depois de ser completado o tempo dos gentios, Deus moverá um grande avivamento entre os judeus. E esse será um dos sinais que precederão a vinda de Cristo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Aí ele diz ao verso 27: esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Aí olha o que o verso 28 e 29 diz. Preste atenção no 28 e 29. Quanto ao Evangelho, são eles o quê? Inimigos por vossa causa. A causa de quem? Por causa dos gentios, por causa de Roma. Ele está escrevendo aos romanos. Eles são inimigos do Evangelho. Porém, quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Aí o verso 29: porque os dons e a vocação de Deus são irrevocáveis. Deus ainda tem um plano, Deus ainda tem promessas para Israel enquanto nação. Eles vão se converter a Jesus. Jamais será exterminado como eles têm vontade. Eles vão se converter a Jesus. Ok? Então, veja só. Mas pastor, o senhor está falando que tem reformado, que acredita, tem reformado, que não acredita? Tem. Tenta ali. Não tem como, isso não se conseguia com a aliança, isso não conseguia com o fato de que Deus tem apenas um povo. Vocês estão entendendo que isso não necessariamente está em contradição com tudo que a gente falou anteriormente? Não está em contradição. A gente não está dizendo que hoje eles são povo de Deus, a gente não está dizendo que Deus tem dois povos, a gente está dizendo que o único povo de Deus, que é a igreja, é formado de gente de todas as nações. Mas a questão nossa é apenas o seguinte: aqui nós temos uma promessa, uma profecia de que aquela etnia em particular, ela vai se converter, vai se curvar perante Israel. Porém, a gente não pode afirmar categoricamente. Ao meu ver, o grande erro do sensacionalismo está a partir do fato assim, que tem esse texto bíblico, tem um texto, aí pronto, eles constroem o mundo inteiro. Não, está vendo Hamas? Está atacando Caxias. Está vendo isso aqui? Aí começa a pegar notícias e tentar dar significados que a Bíblia não é clara. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. E se o Hamas se juntar com o Hezbollah, a Arábia Saudita, o Talibã do Afeganistão, aquele povo se juntar tudinho, a Rússia, e destruir e deixar de existir nação de Israel? Essa promessa falhou, Caxias? Não, passaram 2000 anos de história sem nação de Israel. Sem nação no sentido de um território, de um ajuntamento.
continua existindo etnia de judeus, porque eles não estão só lá, estão espalhados pelo mundo. Eu não sei se vocês sabem, existe, a Rússia é uma federação. Pesquisa para casa, a Rússia é uma federação. Sabe o que é uma federação? Tem estados. Tem estados, por exemplo, estado do Rio Grande do Norte, estado do Ceará, estado da Bahia, estado de São Paulo. A Rússia é uma federação também tem estados. Eles não chamam de estados, chamam como província, tem outras classificações também, mas eu não lembro exatamente o nome disso. Veio agora pertinho, mas fugiu. Tem as repúblicas independentes, mas tem um outro termo, que é para uma classificação menor, oblast, é um termo diferente assim. Enfim, eles têm um estado lá, que é um estado de judeus, e o hebraico é a religião oficial, sabemos disso? Só de judeu que mora isolado na Rússia, lá perto da Coreia do Norte, no outro extremo da Rússia, não é na Europa, lá perto da Coreia do Norte. Depois de uma pesquisada nisso aí, é massa, quando eu descobri isso aí, tem escola de ensino hebraico só de judeu. Tem comunidade de judeus em São Paulo, tem comunidade de judeus nos Estados Unidos. Então eles não estão só em Israel, deu para entender? Eles não estão só ali na Palestina, naquela região ali. Então mesmo que aquele povo todo de onde morra, não necessariamente isso aqui está sendo cancelado. Vamos lá, está entendendo? Eu vou responder ali. Eu vou responder. É impressionante. Veja só. Deixa eu responder objetivamente por causa do tempo. É impressionante que eles consigam se defender. Porém, isso tem a ver com a minha experiência, tem a ver com o que eu acho. E aí o ponto é, não dá para construir teologia a partir de eu acho que é impressionante, eu acho que é impressionante, entendeu? É tipo assim, essa consideração, que é uma consideração particular, ela, se não está nas escrituras, ela não pode servir de fundamento para a gente. O grande problema do dispensacionalismo é justamente esse, é ficar olhando para o noticiário, ficar olhando para a história e ficar moldando a sua doutrina de acordo com a história. Porque o ponto é o seguinte, até do ano 70 depois de Cristo, até 1948, não tinha Estado de Israel. E aí? Não é impressionante. Pelo contrário, ele sofreu só. Mas a história, pastor, é linda. Como foi que foi formado isso? Não, é impressionante. Veja só. Eu não estou dizendo que não seja impressionante. Eu estou dizendo o seguinte: a história não pode ser usada como fonte de doutrina. A única fonte de doutrina para nós é a Escritura. História não é fonte de doutrina. Olhando a história, porque eu posso estar equivocado na minha leitura da história. A história pode mudar. Aquele povo pode se destruir. Eu não tenho nenhuma garantia de que aquele povo vai permanecer, entendeu? E aí, se eu me firmo na história, na hora que a história muda, aí quebra minhas pernas. Que eu defendi que eles não vão perder. Aí eles perdem a guerra, ó. Aí pronto, eu perdi toda a minha argumentação teológica, porque eu me firmei no que eu achava. Agora, se eu me firmo nas escrituras, aí não. Deu para entender? Ok? Então, eu entendo que é impressionante, eu concordo, eu acho extraordinário, é impressionante, chama muito a nossa atenção, mas não dá para se firmar nisso. Isso não pode ser fundamento de crente. Fundamento de crente é Bíblia. Fundamento de crente é profecia. Certo? Isso é importante ser dito. Porque do jeito que eles têm as coisas impressionantes deles, os muçulmanos têm as coisas impressionantes dos muçulmanos também. E a gente vai virar muçulmano porque é impressionante a forma como eles prosperam. Tem muito mais prosperidade entre muçulmano do que entre judeu. Tem muito mais milionário entre muçulmano do que milionário entre judeu. Eu vou dizer que eu vi que os muçulmanos são abençoados pelo fato que eles estão prosperando. Porque a recriação do Estado de Israel, quem dizia isso era Calbart, era um pensador que dizia isso exatamente como o senhor falou. A recriação do Estado de Israel é uma prova de que Deus opera na história. Não é. A recriação do Estado de Israel é um fenômeno natural, não há nada de sobrenatural aqui. Mas não tem um versículo, pastor, que iam se juntar, salvo espalhada, porque eu não anotei. Um versículo. E eles estavam espalhados, vocês estão lendo esse versículo, e
Não, eu não estou. Não, eu não estou. Não, eu não estou lembrando dessa passagem, não. Lembrando dessa passagem. Se há uma passagem e ela não já foi cumprida, porque o ponto é esse: tem muitas passagens que já foram cumpridas. Por exemplo, o exílio babilônico. Eu acho que já foi cumprido o exílio babilônico. Ele foi uma dispersão. E pós-exílio babilônico, o povo se reagrupou de novo. Talvez já tenha sido cumprido esse exílio. O ponto é o seguinte: não dá para criar doutrina a partir de história. Não façam isso. É perigoso demais. A gente defende só a Escritura, só a Bíblia é palavra de Deus. A recriação do Estado de Israel é um fenômeno natural. Foi a ONU que recriou o Estado de Israel. É um fenômeno natural. Não há nada na Bíblia que a gente possa dizer que aquele evento de 1948, da recriação do Estado de Israel, seja um fenômeno sobrenatural. Ok? Exato. Então, quando ele queria, porque estava sendo desobediente, ele punha aquela nação de uma forma terrível. Perfeito, concordo. Então, diga assim, meus pensamentos, Deus usa aquele rapaz Para punir Israel. para punir Israel. E Deus usa um monte de político também para punir o Brasil. E nem por isso o que acontece de mal no Brasil está previsto nas Escrituras, entendeu? Então assim, a gente tem que diferenciar o seguinte. É a bênção e a maldição. Exato. Isso serve para o Brasil, isso serve para os Estados Unidos, isso serve para Israel, não há nenhuma justiça nesse sentido. Irmãos, como as crianças estão chegando, eu preciso objetivamente dar o fim. Então não vou abrir mais para comentários agora. Ao final, quem quiser vir conversar comigo, eu vou ficar aqui até meia-noite se vocês quiserem. Tá bom? É só a moça ficar ligada a luz, a gente fica até meia-noite, tá bom? Mas só para poder encerrar a nossa programação, uma coisa que é importante, porque se vocês forem estudar esse assunto, vocês vão perceber que existem interpretações diferentes dessa passagem, ok? E eu quero preparar vocês quanto a isso. A profecia é: todo Israel será salvo, ok? A discussão é: o que significa essa palavra todo Israel? É uma referência a judeu étnico ou é uma referência ao Israel de Deus? O que é Israel de Deus, pastor? Israel de Deus é a igreja. Lembra que Deus tem um povo só? Então, esse texto aí pode ser uma referência à profecia de que a igreja vai ser salva. Pode ser que signifique isso. Ok? Poxa, pastor, eu já tinha entendido, agora você trouxe dúvida. Sendo que no próprio texto, eu estou entendendo que aqui trata-se de judeu étnico e não da igreja de uma maneira geral. Veja o texto. Ele diz assim: olha só, o endurecimento veio em parte ao quê? O endurecimento veio em parte a Israel. Esse Israel que veio do endurecimento em parte, é Israel étnico ou é Israel espiritual? Alguém não entende a diferença do conceito de Israel étnico e Israel espiritual? Alguém não entende? Não entende? Levante a mão, não tem problema nenhum. Todo mundo entende essa diferença conceitual? Israel étnico e Israel espiritual. Alguém não entende a diferença desses conceitos? Israel étnico, descendentes de Abraão por geração ordinária. Israel espiritual, igreja do Senhor Jesus Cristo, que é formada por judeus e gentios. Ok? A primeira vez que aparece a palavra aqui Israel, o endurecimento vem de parte para Israel. É Israel étnico ou espiritual? Com certeza, tendo uma dúvida. A primeira parte que é: até que haja entrada a plenitude dos gentios. Aqui, inclui-se Israel nessa entrada dos gentios? Não. Está falando de todo mundo que não é Israel. Aí ele vai concluir: e assim todo o Israel será salvo.
olhando o texto de uma maneira geral, e é o que eu falei, olha em casa aqui no verso 11, olhando o texto de uma maneira geral, claramente esse todo Israel será salvo é Israel étnico, não é Israel espiritual, mas há quem interprete esse texto como sendo uma referência a Israel espiritual. Deu para entender que a gente respeita. Para essas pessoas não tem nenhuma profecia, ok? Então, para ninguém dizer assim, o pastor ensinou que todo reformado entende dessa forma. Não, nem todo reformado entende dessa forma. Pastor, qual é o livro que o senhor se baseia? Esse aqui, ó. Promessa do Futuro, Cornélio Zema, da Cultura Cristã. Ao meu ver, é o melhor livro que tem sobre esse assunto. O Franklin Ferreira lançou um livro recentemente também sobre esse assunto. O nome do livro é Por Amor a Sião. Franklin Ferreira é batista. Eu tenho, assim, ele não tem a mesma visão escatológica que a gente. Então, talvez em algum ponto ele divida da gente. Eu prefiro ficar o Cornélio Zema. Então, Cornélio Zema tem um trecho desse livro. Esse é um livro de escatologia de uma maneira geral. Ele fala sobre todos os assuntos. Mas eu me convenci disso que eu estou falando para os irmãos a partir da leitura de Cornélio Zema e o próprio Catecismo Maior de Westminster. Olha que interessante. Essa visão que eu expressei para os irmãos é a visão do Catecismo Maior de Westminster, que resume a visão puritana, a visão de todos os reformadores da época dos puritanos. A pergunta 191 do Catecismo Maior da nossa igreja, que, portanto, é doutrina oficial da Igreja Cristã do Brasil, deu para entender? É doutrina oficial da Igreja Cristã do Brasil, que está na pergunta 191 do Catecismo, pelo que oramos na segunda petição da oração do Senhor. O que diz a segunda petição da oração do Senhor? Decorado, ninguém sabe? Primeira petição: santificado seja o teu nome. Segunda: venha o teu reino. Então, o que a gente está pedindo quando a gente pede venha o teu reino? O Catecismo Maior diz que quando a gente ora pedindo venha o teu reino, a gente está orando o seguinte: oramos para que o reino do pecado de Satanás seja destruído, para o Evangelho ser propagado por todo o mundo, e para o quê? Que os judeus sejam chamados e a plenitude dos gentios seja trazida. Por que o Catecismo Maior diz isso? Porque a teologia dos membros da Assembleia de Westminster entendia que havia sim uma promessa futura para Israel étnico, que é a posição que eu estou apresentando para vocês. E é por isso que eu entendo que essa é a posição oficial da Igreja Presbiteriana. Apesar de alguns pastores que discordam, mas o Catecismo Maior justifica essa posição. Ok? Então, só para vocês, o pastor está inventando história, não está ensinando heresia, está em conformidade com o Catecismo. Não só o Catecismo, mas o diretório de Westminster para o culto público a Deus nos ensina a orar da seguinte forma: a propagação do Evangelho do Reino de Cristo a todas as nações, a conversão dos judeus, a plenitude dos gentios, a queda do anticristo e a aceleração da segunda vinda do nosso Senhor. E o Catecismo Maior ainda diz: haverá uma grande conversão dos judeus à medida que a impiedade for afastada de Jacó. E ele cita Romanos 11. E o Catecismo Maior também cita Romanos 11, mostrando que essa é a posição da Igreja Presbiteriana. O Catecismo cita Romanos 11. Então a interpretação de Romanos 11 como sendo Israel espiritual é uma posição não confessional. Deu para entender? A posição confessional do Catecismo é que Romanos 11 é judeu étnico, se refere a judeu étnico. Isso faz parte do programa de Deus. Eu vou terminar com isso aqui, nosso horário já está bem avançado, tá bom? Teólogos notáveis da história que acreditaram em uma conversão futura de Israel nacional ou Israel étnico. E aí, Murray, William Perkins, J.C. Riley, que é inclusive um americano, Martin Lloyd Jones, quem já ouviu falar do Martin Lloyd Jones? Grande pregador gaulês. Jonathan Edwards, do livro Pecadores da Mão do Deus Irado, acreditava dessa mesma forma. Charles Spurgeon, o Batista, Charles Haddon Spurgeon. João Calvino, acreditava dessa forma. Charles Hodge, John Wright, R.C. Sproul, já ouviu falar do R.C. Sproul? Acredita dessa forma também. Bíblia de Estudos da Reforma, Bíblia de Estudos de Genebra, acredita dessa forma, porque a Bíblia de Estudos de Genebra ela é editada pelo R.C. Sproul.
A Bíblia de Estudos da Reforma é editada pelo John Wick. Ambas são da cultura cristã. Não sei se você já percebeu, são Bíblias de estudo diferentes. Marvel Wayne, que é um puritano presbiteriano, Joe Gill, Matthew Pope, Charles Hodge, John Newton. John Newton é o escritor do Amazing Grace. Conhece o hino Amazing Grace? É do John Newton. James Boyce, um terceiro americano conhecido. John Owen, um grande puritano congregacional. Gerardo dos Votos, enfim, a lista é impressionante. Quais são os brasileiros, os pregadores Brasileiros, brasileiros? o Alan Nenê, estava aqui. O Franklin Ferreira. Eu não sei, essa discussão no Brasil ela é nova. Essa discussão no Brasil. O Heber Carlos Campos e o Heber Campos Júnior. Pronto, eu aprendi essa posição com o Heber Campos Júnior no seminário. Ele era meu professor do seminário, quando a gente teve inúmeras discussões sobre esse assunto. E o Heber Campos Júnior, usando Cornélio Venema, nos convenceu dessa posição. Então o Heber Campos Júnior, ele defende essa posição também no teólogo brasileiro. Ok? Então, a gente respeita quem pensa de maneira diferente, mas eu acho que está claro aqui a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil acerca desse assunto, né? Como eu falei, meus irmãos, ela tem que ser entendida com moderação, tem que ser entendida com cuidado, né? Pensar nas implicações, o que isso significa e tal. E qual é a nossa parte nisso tudo? Vamos orar para que Deus alcance os judeus. Isso aí, qualquer pessoa, qualquer cristão topa em fazer. Sempre que quando você sabe que tem uma promessa que vai dar certo, que eles vão se converter em algum momento, dá um ânimo bem maior de orar. Você está orando por uma coisa que você não sabe se Deus vai fazer. Você está orando por uma coisa que você sabe que Deus tem a promessa que vai fazer. Vamos orar para que Deus converta os judeus. Outra, vamos enviar missionários a Israel. Existe uma maneira geral, dentro dos evangelhos, por causa do sensacionalismo, a ideia de que o judeu não precisa ser evangelizado. Isso é péssimo. Eu ouço falar de missionários enviados para todo canto, menos para Israel. Eu nunca ouvi falar que a igreja dizendo, vamos mandar missionário para Israel. Nunca ouvi falar de alguém dizendo, o pessoal fala em evangelizar a África, fala em evangelizar o muçulmano, fala em evangelizar a Ásia, fala em evangelizar os Estados Unidos da América, evangelizar a Europa, evangelizar tudo, o sertão brasileiro. Eu só não vejo ninguém falando que tem que evangelizar judeu. E tem que evangelizar judeu. Porque o povo não evangeliza judeu. Vamos apressar a vida de Jesus, né? Usando aqui um termo de Pedro, uma expressão da carta de Pedro, esperando e apressando a vida do Senhor. Como? Evangelizando, pregando o Evangelho, porque esse é um sinal que antecede a vida de Jesus. Só voltará quando esses sinais se cumprirem. O Evangelho for pregado a todo mundo e Israel for alcançado. Pastor, o que significa Israel ser alcançado? Quantas pessoas precisam se converter para significar que eles serão alcançados? Se a gente soubesse dizer isso, a gente conseguiria marcar o dia da volta de Jesus. A gente não tem como dizer isso, entendeu? Porque a gente não sabe quando é que Jesus vai voltar. Então, é algo que a profecia não detalha. Eu acredito que vai ser um grande número de judeus. Agora, quantos vão ser? Qual percentual? Não sei. A gente só sabe que vai ter um avivamento. Vai ter um grande número de judeus se convertendo. Amém? Já vem tendo um grande número de judeus se convertendo desde a época de Jesus. Já vem tendo. Em alguns momentos esse número cresce, em outros momentos esse número diminui. Ele vai alternando, ele vai mudando esse número, mas ainda não teve uma conversão significativa. Ainda não teve um grande avivamento de judeus. Isso a gente não pode dizer que teve. Não teve. A gente já viu avivamentos em várias nações do mundo, menos avivamentos de judeus. Mas quando o judeu lá se converte ao cristianismo, eles são perseguidos pelos judeus? Não. Israel é uma nação bem ocidentalizada, diferente dos muçulmanos. Israel, irmãos, é uma nação bem ocidentalizada. Inclusive, Israel não é conservadora. Israel tem uma das maiores marchas LGBT do mundo. Eles aceitam a homossexualidade assim, livremente. Aborto, eutanásia, todo tipo de atrocidade moral eles praticam. Então a gente não tem nenhum apreço por Israel na condição que eles estão, pelo contrário, estão perdidos. É por isso que a gente tem que orar por eles. Não é orar porque a gente prefere eles do que os palestinos. A gente ora por ambos, mas é porque
porque tem profecias específicas sobre eles, ok? Pastor, Salmo 122 fala para orar pela paz de Jerusalém. É sobre essa guerra agora? De Hamas? Eu acho que não tem nada a ver com isso. A gente não tem nenhuma afirmação de que aquilo ali é um judeu épico, pelo contrário. Eu acho que há muito mais elementos para afirmar que aquilo são profecias sobre a igreja do que sobre Israel. Okay? Vamos colocar de pé? Vamos orar?